a tríade para mim mudou. Eu já não diria que o Pop OS é uma das boas opções, necessariamente. Ele não que seja ruim, mas tem melhora. O Linux não ser tão usado nunca dependeu necessariamente dele ser bom o suficiente para fazer as coisas ou não. É que precisava ser uma escolha consciente das pessoas usarem Linux. Então, assim, se você quer usar cadeia plasma com Shard, ainda tem chão, tem 6 anos e pouco. Ó, eu acho que a gente até abordou isso em outros conteúdos, mas finalmente a gente tem fatos de mercado para provar que essa visão tem fundamento e ela tem base, que é o Linux não ser tão usado nunca dependeu necessariamente dele ser bom o suficiente para fazer as coisas ou não. É que precisava ser uma escolha consciente das pessoas usarem Linux. Ele vir pré-instalado e as pessoas verem que ele simplesmente funciona naquela solução, rompe essa barreira. Então, o Steam Deck, os novos lançamentos da Valve, Android, vários outros produtos que simplesmente, ó, tá aqui, vai na fé que vai dar certo. Tira essa pressão da pessoa ter que escolher e entender o que é aquela escolha que ela está fazendo. E ela simplesmente aceita e vai. Em parte tem a questão de marketing que a gente sempre fala também, de que Linux, para ele ser escolhido, ele precisa ser uma opção. E para ele ser uma opção, ele precisa ser visto em primeiro lugar. E as empresas que teriam condições de fazer isso, muitas vezes, elas não investiam tanto. Sei lá, a Red Hat não faz propaganda para desktop. A Canonical não faz mais, né? Fazia. A gente vai falar do Ubuntu daqui a pouco também. Tem algumas novidades interessantes para o ano que vem, mas a Canonical meio que foi para o Workstation total também, exatamente como o Fedora e a Red Hat fazem. E isso acabou deixando, acho que as únicas duas empresas que fazem sistemas de desktop que teriam condições seriam a Sys76 e a Tuxedo, muito provavelmente. Que tem o Tuxedo OS, que definitivamente não entrou nas listas de vou migrar para Linux, vou testar. O Pop OS até apareceu, mais ou menos. Nesse momento, até eu poderia, mesmo sendo um usuário de Pop OS, eu diria, olha, se você vai começar no Linux hoje, a tríade para mim mudou. Eu já não diria que o Pop OS é uma das boas opções, necessariamente. Ele não que seja ruim, mas tem melhor. Agora que eu diria que o Basite é sólido para um usuário leigo. Dificilmente você vai brincar ele de alguma forma. Mint e Zorin continuam lá para mim. São as três assim que funcionam muito bem. O Pop OS pode vir a se tornar isso de novo com o amadurecimento do Cosmic ao longo do tempo. Nesse momento, você diz, instala o 2404, mesmo que ele já tenha saído, não sei quando que a gente vai publicar esse episódio, ele sai dia 11 de dezembro, pelo que o Carl Ritchell lá falou. Mas ele tá, assim, pode estar funcional, mas ele é cru ainda, comparado com a própria versão GNOME que eu estou utilizando agora, nesse exato momento, a versão GNOME do Cosmic, no Pop OS 2204. Então, fica ali num quarto lugar, quem sabe, tentando alcançar o pódio novamente. Mas acho que seria uma solução bem tranquila para iniciantes. E o lance de o Linux não conseguir chegar até as pessoas porque precisava vir pré-instalado, o que você falou, é uma coisa também que a gente repete há muitos anos. Você vê a confirmação disso acontecendo em tempo real, conforme o sucesso dos hardwares da Valve vão crescendo. Mas, como a gente falou até no início do programa, o fato da Microsoft ter pisado na bola tantas vezes seguidas nesse ano fez as pessoas pensarem sobre o assunto, sabe? E ao pensar sobre o assunto, elas começaram a ver alternativas e algumas dessas pessoas foram e testaram e tal. Mas realmente o negócio vai mudar não quando todo mundo resolver baixar a ISO de Linux e instalar no computador, mas quando eles puderem comprar já com o sistema. E um detalhe, eu acho que quando eu puder comprar um computador com sistema bom, né? Porque a gente tem alguns computadores no mercado que vem com Linux e é com um sistema que mais mancha a reputação do que qualquer outra coisa, né? Então, uns sistemas assim, um tanto quanto duvidosos, né? Mas se viesse com o Ubuntu, com o Pop OS, com o Zorin, com o Mint, qualquer um, sabe? Desses principais, seria uma experiência completamente diferente. Obviamente ia ter gente que ia comprar e ia instalar o Windows de qualquer maneira, porque também, e sim, tem gente que prefere, tá tudo certo. Mas eu vejo muitos relatos de pessoas que tentaram usar antes de formatar
e, tipo, simplesmente não sabiam onde era o navegador, sabe? Ah, Porque o sistema também não ajuda, sabe? Então, se tivesse outras opções, talvez a pessoa tivesse uma experiência muito melhor. cara, tem o vídeo que eu postei no Labs, acho que foi esse ano, não lembro. Acho que foi esse ano, né? Do review de um notebook da Asus que eu ajudei um amigo a mexer. E assim, cara, eu não sou um usuário leigo. E não dá para usar o KeepOS, que é o que veio na máquina. Sim. Não tem condições humanas de alguém simplesmente ligar a máquina e sair usando do jeito que ela vem. Não dá. Para nada, nem para navegar na internet, para ver um vídeo no YouTube. Então, tipo, via de regra um produto quebrado. Um produto que é entregue de uma maneira que ele não é útil. Né, pensar que se fosse o Mint mesmo, pré-instalado, se fosse o... Eu falei do Basite. O Basite pré-instalado ia funcionar super bem numa máquina dessas mesmo. Layout parecido com Windows, pronto para jogar já, com a loja de aplicativos fácil de você instalar as coisas. Muito do que a gente falou sobre o lançamento do Fedora 42 também se aplica ao Fedora 43, que saiu agora no dia 28 de outubro. Né? Como o Raul citou, a principal grande mudança do Fedora 43 é que o Shorg passa a ser uma não opção. Então agora o Wayland é o jeito de No você Gnome, né? usar. Que agora tem a versão KDE ainda tem suporte, né? Mas a Gnome Deve acabar em breve também, né? não tão Sim. breve, porque a versão 6.8 está planejada para início de 2027 ainda. Então Ah, tá. tem, Então tem vai chão. durar mais um ano. É. E aí eles também falaram Né? que você pode ainda usar a versão LTS, que o próprio Alma. Eles usam o exemplo do Alma Linux, né? Que o Alma Linux 9 vai ter suporte até 2032. Então, assim, se você quer usar KDE Plasma com o Shard, ainda tem chão, tem 6 anos e pouco. Esse Então, episódio recente que a gente fez com o George a respeito do Wayland, que eu não pude participar, infelizmente, mas vou mandar um salve pro George aqui de outro episódio. Ele me fez pensar várias vezes, enquanto vocês estavam conversando, assim, que não existe nenhum motivo para você querer usar o Shorg ao invés do Wayland, a menos que alguma coisa que você queira fazer dependa do Shorg especificamente. E eu acho que sim, existe esses casos, sim, tipo, super justo, mas é muito Sim, menos sim. do que realmente as pessoas talvez possam pensar, sabe? sim. Sabe o que eu vejo sobre isso, assim? É o lance do... Para mim é importante. Então, vamos pensar assim. Eu vi uma pessoa comentando sobre o Flame Shot, que ela usa o Flame Shot o dia inteiro no fluxo de trabalho dela. O Flame Shot é extremamente importante e o Flame Shot funciona no Wayland, mas não tão bem quanto ele funciona no Shorg. É verdade, eu também uso. Aí eu pensei, ok, para essa pessoa, ela teria que buscar uma outra opção. Por exemplo, eu acho que a ferramenta de captura do Plasma é tão boa quanto o Flame Shot. Tanto é que eu não instalo mais o Flame Shot agora que eu uso o Exatamente. Plasma. No caso do Plasma, eu concordo. O Spectacle, né, o que você está falando, eu Ah, também comecei a usar, quando eu estou no Plasma, eu uso ele, eu não preciso usar... Se a do Gnome fosse tão boa quanto o Flame Shot, eu talvez não precisasse dele também. sim. Eu uso a Mas do tem opções, Gnome e tipo sempre me assim, atendeu. a questão é, ok, eu não tenho nenhum problema no Shorg. Tipo, nenhum problema que o Wayland resolveria, eu tenho no Shorg, supondo. Né, digamos assim. Não tem nada que o Wayland traga para o meu setup que o Shorg já não faça bom o suficiente para mim. Então, ok, continuo usando o Flame Shot. Esse é um exemplo, mas pode ser qualquer outro software que só funcione bem. Não é nem o caso do Flame Shot não funcionar no Wayland, né? Que ele funciona melhor no Shorg pela forma com que ele funciona, mas enfim. Sim, sim. Nesses casos, assim, eu acho que justo, continuo usando enquanto for possível e tal. Mas se você tem algum benefício no Wayland que você gostaria de aproveitar, que no Shorg você não tem, acho que é relativamente possível você substituir um aplicativo, nesse caso, o Flameshot, em particular um aplicativo de screenshot, por algum outro. O Gradia funciona muito bem também para você fazer essas anotações e tal. Existem muitas situações em que as pessoas precisam de coisas que o Wayland não faz. E não é que ele não vai fazer. Ele provavelmente vai fazer. Só que eles estão tentando fazer um Wayland Way de como as coisas serão feitas. Então eles reconhecem sim que existem problemas, que existe muito espaço para melhoria, mas tem um caminho para chegar até lá. E eles não querem quebrar para entregar a funcionalidade, quebrar o modo como eles estão vendo a engenharia do projeto como um todo. Então,
todas essas funcionalidades, captura de tela, compartilhamento, tudo isso vai chegar, segundo, né, o que o Jorge falou, e também porque faz sentido, porque as pessoas não vão parar de precisar desses recursos, elas vão continuar precisando. É meio complexo que essas coisas de padrões, assim, porque se ele não for um pouco forçado, tipo, as principais distros não adotarem, dizer, ó, é assim agora, é uma coisa que vai se enrolar por muitos anos. Veja o caso da NVIDIA. Quando. Assim, vai ser. Talvez as pessoas nem percebam que isso vai acontecer com o mesmo timing. Mas assim que o Ubuntu LTS for Wayland only e o Red Hat também, a NVIDIA vai estar lá, pode ter certeza. Sabe? Vai chegar empatando praticamente. Porque Sim. E é são o dois caso. ambientes que precisam estar com suporte. Um caso bem fatídico. Mas felizmente, hoje, nesse exato momento, os drivers mais recentes da NVIDIA, na minha experiência com o Wayland, já estão. Sabe? Não, Eu não percebi nenhum problema por estar usando o NVIDIA, pelo menos. sim. Eu posso dizer assim, no Debian, na minha experiência com o Debian 13 aqui que eu estou utilizando, o primeiro setup que eu fiz usando os drivers do repositório oficial do Debian, que é uma versão bem antiga, eu acho que é o Debian, é o driver 550, se eu não me engano, que está lá. Um pouquinho antiga mesmo. E é uma experiência, funciona, mas nitidamente dá para ver espaço de melhoria. Agora que eu estou usando os drivers oficiais da NVIDIA, ontem mesmo, eu acho que foi a versão 590 que ele instalou, o último. Aqui, acabou de sair, já instalou. Cara, sim, flawless, pure cinema, sabe? Tudo funcionando. Sem travamento, sem coisas que você fala assim, que você nitidamente percebe que aquilo falta estabilidade. Os problemas que eu tenho, na verdade, são os problemas normais, de às vezes um programa travar. Assim, eu acho que eu tive sorte ao longo do tempo, porque eu nunca tive problema, de fato, por estar usando a NVIDIA. Eu acho que o Pop OS lida muito bem com isso. Cara, o Pop OS faz o esquema de resoluções diferentes e monitores diferentes usando o Shorg. Eles fizeram alguma macumba lá e tá rodando, sabe? Por isso que eu acho que eu fiquei nele por tanto tempo. Eu tô usando o kernel 6.17 no Pop OS 2204 aqui. Eles atualizam tudo, o drive da NVIDIA está no 580, a distribuição diferente, de fato. Por isso que eu tenho expectativas em relação ao ano que vem, com o Cosmic novo, com eles focados totalmente nisso. Mas enfim, você falou um pouco do Debian, ele também foi um dos lançamentos desse ano, né? Ali em agosto, um pouco depois do Ubuntu e do próprio Red Hat 10, que saiu em maio. Acho que o Ubuntu ele não trouxe tantas novidades, assim, tipo, grandes. Eu acho que a coisa mais significativa que eles fizeram foi o setting assim, para o próximo LTS do ano que vem, que sai em abril. E o teste com algumas coisas interessantes, tipo trocar o tooling lá para Rust, para a versão em Rust, tirando os softwares do GNU. Muito bom ter vocês por aqui, hein? Lembrando que esse vídeo que você acabou de assistir é só um pedacinho de um episódio bem maior do Geocache. Você quer ver a conversa completa? É só clicar nesse card que vai aparecer aqui do lado. E a gente se vê lá.